Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor, estamos aí junto com vocês no canal O Reino em Pauta, instrumento esse da pregação do Evangelho do Reino. E deixa eu te dizer uma coisa, você faz parte desse canal. Você trabalha junto comigo, você é nosso cooperador e nós estamos juntos. Então não vamos esquecer de compartilhar, de deixar um like, de também se inscrever se ainda você não se inscreveu. E ajudar os nossos irmãos a se inscrever para que a gente possa continuar movimentando esse canal. Queridos, muito bem, essa é a terceira parte sobre o tema O Evangelho é a Constituição da Igreja. Está no livro de Efésios, capítulo 1, versos 22 ao 23, que diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Olha só, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstâncias. Queridos, aqui temos uma grande revelação para você, da parte de Deus. Então estamos falando que o Evangelho é a constituição da igreja. Existe no coração de muitas pessoas uma dúvida, né, sobre a igreja, porque foi colocado na nossa cabeça que a igreja, irmãos, é a instituição, que a igreja é aquela placa com aquele salão com uma placa, aquele templo com uma placa, uma cruzinha, alguma coisa assim. Então a gente tem que aquilo é a igreja. Mas a Bíblia nunca falou que aquilo é a igreja. Amados, a igreja está clara. A igreja sou eu e você. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E a palavra aqui está falando que Deus, né, ele exaltou Jesus e o colocou, amados irmãos, sobre todas as coisas. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. De quem Deus está falando aqui? Deus está falando de Jesus. Quem é Jesus? É o próprio Deus. Então Deus está falando de Deus. Você entende isso? Deus está falando de Deus, Deus está falando de si. Deus está falando que todas as coisas estão debaixo dos seus pés, estão sob o comando dele. E que todas estas coisas, amados irmãos, ele, amados irmãos, como cabeça, né, de todas as coisas, tudo isso é para a igreja. A vida de Deus é para a igreja. A presença de Deus é para a igreja. Os milagres de Deus são para a igreja. A revelação de Deus é para a igreja. A salvação de Deus é para a igreja. Gente, é tremendo, né? O reino é para a igreja é sua realidade. Irmãos, aleluia. A Nova Jerusalém é para a igreja. Tudo é para a igreja. A igreja, irmãos, é tudo que Deus tem na terra. A igreja é o veículo de Deus. A igreja, irmãos, é a menina dos olhos de Deus. A igreja é a presença de Deus na terra. Você sabia disso? Que a igreja, na realidade, irmãos, ela é a constituição de Deus na terra? Ou como é que você imaginava? Deus está lá em cima, a igreja está aqui embaixo, a igreja é a organização, instituição, né? Então, irmãos, a Bíblia não está falando isso. Tudo que eu estou pregando aqui, eu estou pregando a palavra. Tanto que eu vou lendo o texto, você pode pegar o texto e ler aí na sua casa e reler, você vai chegar nesse entendimento, nessa revelação. Então a igreja, irmãos, ela é um instrumento do reino de Deus. A igreja é a realidade do próprio reino de Deus. E como realidade constituída pelo Evangelho, ela agora tem sobre si tudo o que é de Deus. Pedro, quando lembrou disso na sua carta, ele disse que a igreja, né, tem a natureza de Deus. Quando você vai estudar o que é uma natureza, irmãos, natureza não é difícil de saber o que é, né? É a vida de Deus, é o DNA de Deus. Não é apenas um ensino de teologia, não é apenas, amados irmãos, um dogma religioso, não. Tá? O homem, através das suas palavras persuasivas de sabedoria humana, ele separa, ele coloca Deus de um lado e o povo do outro.
A Bíblia e o Evangelho pega o povo e Deus e faz isso, irmãos. Você consegue entender isso na íntegra? Puxa, então agora entendendo isso, você vai ver o quanto você é importante. Você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer ser humano. Você não é alguém qualquer. Você é alguém muito importante. Você é alguém que Deus escolheu, alguém que Deus separou, alguém que Deus comprou, alguém que Deus está com as mãos estendidas sobre você. Você é a igreja. E aqui, amados irmãos, Paulo está falando aos Efésios acerca da plenitude de Deus que enche a igreja. E que dá à igreja, irmãos, a alegria de viver toda essa realidade. A realidade de Deus. A igreja, primeiro, para ser igreja, ela foi revelada. A palavra diz, eu já mencionei isso na mensagem anterior. Então, se a igreja, o homem, foi revelado para ser igreja, então a essa igreja, Deus não vai esconder nada. Mas tem coisas que não foi revelado em Apocalipse. Irmãos, não é verdade. Não é verdade. O homem, os estudos, diz, isso aqui Deus escondeu para ele. Não, Deus não escondeu nada para ele. Toda a questão é revelação. Se você receber a revelação, irmãos, Deus não vai dar pela metade. Deus não é um Deus que dá as coisas pela metade. Guarde isso no seu coração. Deus, quando ele faz a obra, ele faz completa. Deus não te chamou para conhecer a metade da sua visão. Deus não te chamou para conhecer um quarto da sua visão. Deus te chamou para ser constituído com a sua visão. E a constituição da visão, irmãos, você consegue através do Evangelho. E o Evangelho onde está? Dentro de você. E o Evangelho, irmãos, ele avança, ele cresce, né? Nós não podemos ficar patinando na fé, patinando na vida cristã, não. O Evangelho cresce, todo dia tem uma revelação, todo dia tem algo novo. Você pode pegar um texto e ler ele 200 vezes. Irmãos, dessas 200 vezes vai ter uma revelação nova. Deus é fiel e poderoso. Glória ao Senhor, porque domingo nós ouvimos essa palavra aqui, pregada pelo pastor Pedro Riva, foi uma bênção. Mas Deus começou a falar muito comigo quando ele estava pregando. E eu então, amados irmãos, pude voltar a esse texto e liberar para vocês. Porque Deus é assim, Deus é compartilhável. Primeiro, Deus é comível, bebível e compartilhável. Eu não me canso de dizer isso. Deus quer ser compartilhado. E como a igreja é um instrumento de Deus, então a igreja é um instrumento do compartilhamento de Deus. A igreja tem sobre si o poder do Evangelho, tem sobre si a unção de Deus, e a igreja tem, amados irmãos, sua boca para poder compartilhar. Deus abençoou você com toda a sorte de bênção para compartilhar o Evangelho de Deus, a vida de Deus. Então, seja um compartilhador de Deus. Aleluia! Viva o que Deus quer que você viva. Não viva o que você quer viver. Não viva o que o sistema quer que você viva. Não viva o que a nossa vontade humana quer que viva. Viva o que Deus quer que você viva. E neste momento, Deus quer que você viva a realidade, amados irmãos, do Evangelho pleno, do Evangelho completo, o Evangelho que constitui a igreja com um propósito, e o propósito é expandir a revelação do nosso Deus. Aleluia! Esta é a vontade de Deus. E esse texto diz assim, irmãos, no 23, a igreja que é o seu corpo, né? Tudo é para a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em qualquer circunstância. Eu vou concluir essa parte com isso, em qualquer circunstância. Então, a constituição da igreja independe das circunstâncias que venham a acontecer. Porque existem guerras circunstanciais. Existem problemas, amados irmãos, que aparecem, né? E muitas vezes eles vêm para tentar nos intimidar. Só que a igreja ultrapassa essa barreira da circunstância. A igreja ultrapassa a barreira do vento e da tempestade. A igreja é maior, entendeu? A igreja tem o maior. A igreja vive o maior. Então, a igreja é soberana. Guarde isso no seu coração. A igreja é soberana. Ela tem a soberania, ela tem poder de Deus, tem unção de Deus. Então, não importa o que esteja acontecendo, essas coisas que a gente vê com muitos crentes, eu estou passando por uma circunstância, então agora eu desanimei na fé. A circunstância fez eu desanimar na fé. Você já ouviu isso? Preste atenção, eu estou falando coisa profunda.
Ah, a circunstância fez eu desistir da fé. Irmãos, se uma pessoa desistir da fé por causa de uma circunstância, ela nunca foi igreja. Ela pode ter ouvido a palavra, ele pode ter até feito um monte de coisa, mas, irmãos, constituição é constituição. Não importa. Por exemplo, nós estamos vivendo a pandemia, não é? Na pandemia, muitas pessoas não conseguiram reunir. A igreja, o local de reunião ficou fechado quanto tempo? E até hoje, muitos crentes ainda não conseguiram reunir. Por diversas situações. Mas isso não quer dizer nada acerca da vida deles como igreja. Por quê, amados irmãos? Uma coisa é a igreja, tá? Uma coisa é a igreja constituída. Aí nós temos o local de reunião, que é muito bom reunir, necessário. Mas você imagine se a igreja fosse o local de reunião, né? Vamos supor que a gente fala, não, a igreja é a casa de oração Filadélfia, mas na pandemia ela teve que fechar. Então daí tinha acabado a igreja? Não, irmãos, a igreja não acaba. Nunca vai acabar. Porque a igreja, ela é a constituição de Deus na terra. Você entende isso? Eu quero que você guarde isso no seu coração e saiba que o evangelho, ele é a constituição da igreja. Receba a oração da fé. Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma palavra liberada. Obrigado pelo Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que alegria falar com vocês. Quero dizer que eu os amo de verdade. Beijo, abraço e até amanhã.